Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Oi, Gabi, boa noite, seja bem-vinda. Fabiola, sejam todos bem-vindos, boa noite. Boa noite, Fabiola. Hoje nós vamos falar do dar e receber, que é uma dinâmica muito importante dentro da vida da gente, embora a gente não perceba, né? O quanto que isso é importante e quais são as dinâmicas ocultas que envolvam isso. Gratidão a vocês estarem aqui também, né? Eu queria dizer também, avisar vocês que todos os conteúdos das minhas lives que eu faço estão no meu canal Selene Taumaturgo, que é o contrário do meu Instagram. E dentro das leis sistêmicas, né, do dar e receber, digamos assim, eu dou o conteúdo para vocês e vocês vão lá, se inscrevam, dão seu like ou seu dislike, para que eu possa saber se vocês gostaram ou não do conteúdo. Oi, Cândida, querida, saudade, amiga. Então, eu acho que também era uma coisa importante de vocês divulgarem, às vezes, uma live, mandar um aviãozinho, algo desse tipo, porque outras pessoas precisam se beneficiar desse trabalho, né? Eu acho que é importante, né? Então eu queria falar dessa dar e receber, que é uma das 3 leis de Bert Helling, né? Das 3 leis sistêmicas, né? Que na realidade elas são uma chave para o nosso bem viver, para as nossas relações, para a nossa vida, na realidade. Oi, Cláudia, querida. Hoje eu queria tanto ter falado com você. Amanhã a gente precisa conversar. Prazer ter você aqui. Bom, o dar e o receber é uma das 3 ordens, né? Existe a lei do pertencimento, daquele que chega primeiro, tem direito e precedência sobre os demais. A lei do dar e receber, que é colocar ordem e equilíbrio nas nossas relações, né? E a lei da hierarquia, né? Aquele que chega primeiro tem direitos mais do que os outros. O de pertencimento é que todos aqueles integrantes do círculo familiar têm direito de pertencer, não importa o que ele faça. Hoje nós vamos falar especificamente do dar e receber, né? Falar um pouquinho, né? Porque isso aqui é uma pincelada. No curso, claro que a gente aprofunda, que a gente fala, que a gente trabalha bastante. O importante é se trabalhar, porque existem muitas dinâmicas que a gente pode trabalhar, muitas situações da vida da gente nessa questão do dar e receber. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma delas. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês no final. Então, avisem as pessoas que não estejam presentes para vir para a live, para poder fazer essa dinâmica também. Bom, a lei do dar e receber começa com os pais, né? Então, os pais dão e os filhos recebem. Ou seja, o Bert tinha uma forma interessante de falar que poucas pessoas entendem, que é a palavra tomar, né? Tomar aquilo que lhe é dado. E o que o pai e a mãe dá? A vida, né? Todo o resto pode dar ou não. Mas o principal e o maior presente que os pais nos dão é a vida. Só isso já é muito importante, né? Nada mais seria tão importante do que isso. Embora muitas pessoas não percebam o valor desse presente, dessa força que lhe foi dada, né? Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Cíntia, Eliana, Regina, sejam todas bem-vindas. Então,
a vida, eu vejo como a vida como uma dádiva, como uma grande oportunidade, né? Porque nós somos almas errantes, nós estamos pelo mundo, né? Pelo universo. E aqui na Terra, eu sempre vejo que a Terra é uma grande escola, é uma grande oportunidade, né? De encontros, de desencontros, de aprendizado, de olhar sistêmico. E dentro desse movimento, né, existem outras relações, outras dinâmicas um pouco diferentes. Como, por exemplo, quando nós temos numa relação, nós somos estranhos, né? Nós somos estranhos que se encontram e não por acaso, né? Deve haver uma dinâmica de maior harmonia para que possa haver equilíbrio nessa relação. De que forma nós podemos ter essa harmonia? Nesse equilíbrio do dar e receber. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. O Bert, ele sempre diz que só aquele, por exemplo, em se tratando dos pais, que só aquele que toma dos pais, esse tomar que ele fala, é o tomar a vida, né? É você receber e tomar isso como uma posse. Porque muita gente está vivendo e não tomou posse dessa vida, né? Você, quando toma posse, né? Quando você toma dos pais, você pode estar a serviço da sobrevivência e do crescimento pessoal e da sua evolução. Sem isso, você não consegue. Precisamos entender que a vida, que nós recebemos, ela tem dinâmicas de respeito, de equilíbrio, por uma ordem oculta, que espera que nós possamos tomar o que necessitamos e dar apenas o que temos, para que não haja desequilíbrio, né? Quando você dar a mais, você está querendo algo em troca, mesmo que você não perceba e que você diga que não. Você está projetando ou espelhando, né? Lá nas lives do YouTube eu tenho uma live sobre espelhamento muito interessante, que vale a pena vocês assistirem. Porque nós temos, às vezes, nesse processo, uma dinâmica que é buscar aquilo que faz falta do outro. Ou então nós damos demais para que, de alguma forma, nós possamos ser vistos, possamos ter o amor. E muitas vezes ele não vem desta forma. Bom, isso quer dizer que não devemos também, de alguma forma, carregar a mala do outro. Nem se fazer também de fardo para o outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que numa relação, você não pode andar lado a lado, porque quando você está lado a lado numa relação, você tem um objetivo de vida e esse tem outro. E vocês têm um objetivo em comum. Por exemplo, meu objetivo de vida seria conquistar a minha profissão. O outro tem conquistar uma relação saudável e criar meus filhos. Isso é um objetivo. Agora, será que esse tem o mesmo objetivo que eu? Será que essa pessoa também quer a disputa pelo trabalho, essa também? E será que essa disputa tem um objetivo, tem um projeto comum para os dois? Isso é importante saber, né? Porque senão eu vou ficar usando um ou outro como uma bengala. Ou então eu vou fazer muito para o outro para que eu seja vista, para que eu seja compensada de algo que falta em mim. Sinto muito te dizer que ninguém completa ninguém. Por um tempo, o outro preenche requisitos momentâneos, mas da tua alma, de jeito nenhum. Da tua alma precisa um processo de autocura, de autopercepção, de perceber se você falta mesmo a você ou falta ao sistema, e se você está carregando pelo sistema. Então,
essa tônica de dar e receber fica em desequilíbrio. Essa harmonia no sistema fica em desarmonia. Eu vou dar exemplos. Por exemplo, existe muitas vezes uma imagem oculta, né, de prepotência, de arrogância, de um filho quando acha, por exemplo, que pode cobrar mais do que aquilo que ele recebeu. Ele fica sempre apontando o dedo e criticando e julgando o pai por isso ou por aquilo, ou porque ele não deu, ou porque ele devia ter feito, ou porque ele não fez, que o pai deve a ele, o pai ou a mãe, né? Aí eu tô falando como um exemplo, mas pode ser de um lado ou do outro. Não nos damos conta, muitas vezes, que por trás do nosso pai pode ter um avô, ou que pouco deu amor e que também pouco recebeu, né? Porque é uma linhagem. Em geral, o que nós passamos é um reflexo daquilo que nós recebemos. Sempre assim, daquilo que nós vimos, daquilo que nós percebemos. Então, se eu recebi pouco, eu posso ter muito dentro de mim, mas eu dou pouco. Eu não sei dar e receber. Eu fico com dificuldade dessa dinâmica dentro de mim. Eu, às vezes, estou com o coração cheio de amor para dar. Eu não consigo dar. Tem muita gente assim. Eu conheço muita gente assim. E que espelha em todas as relações, muitas vezes, uma cobrança. E projeta no outro aquilo que faltou aqui atrás. Como se o outro devesse a ele algo. E isso é muito complicado, porque isso é uma projeção nas relações. Então, digamos que esse pai foi pouco presente, não era de brincar, não era de abraçar, né? E a sua criança sentia falta desse amor, de receber esse carinho, esse cuidado, essa atenção, esse olhar. Como ele não se colocava, ele não era muito presente, ou viajava muito, ou trabalhava muito. Quando estava em casa, ele também podia ser ausente, né? Ele não participava muito, era pouco participativo. Porque existem pessoas assim, muito caladas, muito fechadas, com muita dificuldade de expressar os seus sentimentos. Principalmente quando ele não teve essa oportunidade de vivenciar isso em família. A mãe também podia se sentir sobrecarregada, tendo que fazer tudo, né? E você a via como uma mulher que dava mais do que seu pai. E também ela recebia pouco do pai, possivelmente. Né? Porque era um homem calado, talvez pouco afeto, uma expressão de afeto restritiva, né? Mas o seu pai sempre trabalhou muito. Você sempre teve escola, você tinha comida, tinha teto, nada te faltou. Sua mãe sempre ocupada em casa, com cuidado com as crianças ou com outros filhos, fazendo os trabalhos de casa, né? Às vezes não sobrava tempo para brincadeira, né? Ou às vezes a mãe também trabalhava fora e não tinha esse tempo. Então os dois poderiam ser ausentes. Muitas casas hoje em dia e muitas crianças passam por isso. Ficam na escola o dia inteiro, só vêm os pais à noite, porque os dois trabalham. Os dois têm que prover, têm que ter um orçamento para fechar a família, né? Os gastos que a família tem. E você podia muitas vezes se sentir abandonado. Então essa criança abandonada, carente, cresce, casa, também sem dar afeto aos seus filhos, que cobram de você o mesmo que talvez intimamente você cobrava dos seus pais. Quando você coloca uma constelação, por exemplo, o sistema fenomenológico mostra a carência que você tem do seu pai, né? Isso vem à tona, né? E mostra
ele vai se desdobrando e vai mostrando o que estava por trás. Isso é que eu acho lindo no trabalho, porque dá ao cliente a oportunidade de observar o que estava oculto. Por que que o pai não recebia? E às vezes o que aconteceu é que o pai dele também tinha uma carência do pai. O pai perdeu o pai na guerra, o pai ficou abandonado ou teve que abandonar o país. Tem mil coisas nessas histórias. O pai morre e a mãe fica na miséria, fica passando necessidade, tem que trabalhar, e ele fica numa carência de tudo. E isso, de alguma forma, vai passando na nuvem que nós temos familiar, é um histórico da nossa família. Ela tá lá. Esse sentimento, ele fica tão real dentro de você que ele é epigenético, é vivencial, passado geneticamente pela vivência do outro. E isso passa a ser uma realidade, porque os homens vão vivendo, as mulheres, seja lá o que for, eu estou só dando um exemplo, e isso acontece também do outro lado, ele vai passando de pai para filho uma carência, e que às vezes você nem tem tanta, mas você sente no seu físico, sente no seu coração, sente na sua alma. Então você está carregando um histórico familiar e começa a projetar isso nas suas relações. Isso precisa ser olhado com carinho, porque hoje mesmo eu trabalhei e foi muito lindo um trabalho desse, né? Que veio até por acaso. Eu peguei esse gancho agora como um exemplo, porque ficou claro a questão. Então, nesse movimento, a criança precisa ser olhada, porque o que está carente é uma parte de você, né? Isso eu aprofundo muito nos nossos cursos, porque é uma coisa muito importante você trabalhar esses aspectos da sua criança. Porque não pense você que é um só. Nós temos vários aspectos de nós, fragmentados em várias situações, que precisam desse olhar sistêmico, que precisam desse resgate, né? Dessa ressignificação. Por quê? Quando você tem a oportunidade de olhar esse campo sistêmico se ressignificando e se desdobrando, ele chega até você com mais força. Ele liberta você, né? Então, essa criança, né, que vem lá de trás, né, que foi o bisavô, do avô, do pai, chega até você, né? E quando você consegue observar toda essa história, dessas encarnações todas, desses seres, dessas almas todas que passaram por essa dor, por essa tristeza, por essas perdas, esses abandonos, né? Através dessas gerações todas, dentro de você é como se aquele amor, você percebe na dinâmica que aquele amor que ficou represado é como se fosse uma represa, ela rompe. E aquela cascata de amor, ela flui por essas almas afora e chega até você como um avalanche, né, de emoção, de entrega, de recepção nesse dar e receber esse amor. Um amor que ficou represado. Porque muitas vezes, eu digo assim, você precisa até ao seu pai e dizer para ele que muitas vezes a sua criança sentiu falta dele, mas que você agradece a vida que recebeu, porque foi o maior presente que ele te deu. E você quer dizer para ele, muito obrigada, papai, eu amo você. Ah, eu não faço isso mesmo, eu não vou conseguir fazer isso. Então, é como se a pessoa também tivesse reprimida. E o pai, às vezes, ele quer fazer, mas não consegue, né? Porque a força que vem de lá é muito maior. Mas como você tem conhecimento, você se trabalhou, você fez uma constelação, você
trabalhou com a psicologia ou com outra terapia qualquer que fez com que você acordasse para esse momento, é muito mais fácil para você romper essa barreira. O que você pode perder com isso? O que seu pai fique calado e não consiga fazer nada? Eu duvido. Duvido que dentro daquela alma não queira amor, que dentro daquela alma não queira receber. Ela pode estar contida e às vezes um simples olhar, um simples abraço, uma simples palavra de agradecimento pode romper essa barreira. E esse amor reprimido, né, amor que ficou no túnel do tempo entre a morte e a vida desses homens, né, isso jorra como uma cachoeira para os seus descendentes, né, e a cura se espalha dentro das ordens do amor. Gente, isso é muito bonito mesmo. Eu acho esse movimento dentro da constelação uma das coisas mais bonitas que existem. As pessoas me perguntam como equilibrar o dar e receber. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Cris. Nossa, Larissa, Nadir, Jardim, Érica, Liz. Oi, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, que venha, podem fazer. Então, muitas pessoas me perguntam como equilibrar, né, o dar e o receber. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é agradecer. Sem nenhum viés ideológico, e sim tenha uma postura de identificar onde está a desordem. E promova a ordem sem qualquer julgamento. A primeira coisa que nós precisamos fazer é isso. Não julgue o outro. Porque nós não sabemos onde que a alma dele ficou fracionada, onde a alma dele ficou parada, em que espaço-tempo ele está linkado, ele está emaranhado, ele está em lealdade, né? Então essa é primeiro a grande mensagem que eu dou. E segundo, demonstre gratidão e permita-se receber esse presente, bem como permita ao outro dar. Então, se alguém te der alguma coisa, agradeça. Não diga, não precisava, bobagem, para que você foi se preocupar? Por que você vai fazer isso? Se o outro te deu, é porque ele queria dar. Se o outro te deu, é porque ele tem prazer em dar. Então, aceite, agradeça, né? Esteja receptivo para isso. Porque se você não recebeu muito durante a sua vida, você às vezes tem dificuldade de receber. E se você é capaz de dar afeto, é sinal de que você recebeu. Então, às vezes você recebeu tanto que você dá com muita facilidade. Mas também você tem que ter cuidado. Se em alguma relação você dá demais, né, do que recebe, então você pode estar esperando que o outro supra uma carência sua, uma carência infantil, sempre, né? Fique atenta, isso nós temos que, qualquer pessoa tem que ficar atenta para isso dentro das nossas relações. Você pode estar projetando sobre o outro algo que te faltou na infância, ou no campo ancestral, como essa história, porque às vezes não te falta, mas você sente como se a tristeza fosse tua, como se a depressão fosse sua, como se a falta fosse sua, e você só está carregando a mala pelo seu pai ou pelo seu avô. Então, isso é importante que você, de alguma forma, conheça esse genograma, faça você mesmo essa pesquisa familiar, né? Das coisas. Pergunte ao seu pai, pergunte à sua mãe. Não tem mais pai, não tem mais mãe. Pergunte ao seu tio, pergunte a um primo mais velho, né? Essas coisas nós temos como saber, né? O que aconteceu de fato, os fatos. O que é importante é fato, não o que o outro sentiu. O outro sentiu foi o que ele sentiu. Em uma família tem 4 irmãos, digamos assim. Cada um desses irmãos vai sentir de uma forma aquilo que recebeu e vai dar de uma forma diferente em relação ao que recebeu.
porque nós somos muito diferentes um dos outros, mesmo sendo da mesma família. Um filho, ele pode ter uma opinião e uma visão totalmente diferente do seu pai e da sua mãe do que o outro irmão, né? A ponto de um dizer assim, ué, mas você tá falando mesmo pai? Esse não é o pai que eu conheci. Eles ficam até espantados quando ouvem um comentário, muitas vezes, né? Então, fique atento também se você se torna mãe ou pai dentro da sua relação, dando mais do que recebe, né? O outro não vai suprir as suas carências infantis, né? E você não adianta você fazer muito para ser olhada, para ser vista por ele, porque você não foi lá atrás. E você não pode ser mãe ou pai do seu parceiro ou parceira. Por isso, e isso pode, na realidade, resultar um endividamento, né? O outro que recebeu muito, ele acaba ficando em dívida com você, porque ele não tem suporte, muitas vezes, para pagar a dívida, para pagar o que você deu para ele. E aí, o que faz com uma pessoa muito endividada? Vocês têm ideia do que faz essa pessoa que está em dívida com o outro? Pois é, muitas vezes essa pessoa vai embora. Ela abandona a relação. Ela não dá conta. Então, você que deu muito, você pode se sentir traída, né? Sem se dar conta de que você se traiu primeiro. Você deixou de dar a você o que era mais importante, o respeito por você mesmo, né? Então, quando isso acontecer, experimenta pisar no freio um pouquinho, nas suas demonstrações de doação, de afeto para esse outro, né? E perceba e veja o que acontece nessa relação. Qual é a reação, né, do outro? Porque o outro precisa entender também que é dando que se recebe, né? Não é só receber. Ele vai chegar para você e vai acabar questionando por que você não está dando. Nada que uma boa conversa, às vezes, com seu parceiro ou parceira, não resolva, né? E diga, né? Você tem que dizer com todas as letras o que você sente, o que você necessita, o que você sente falta dentro da parceria, da relação, do projeto a dois, né? Porque um projeto, quando você se une a uma pessoa, você tem que ter um projeto. Qual é o projeto da gente ficar junto, né? E isso tem que ser equilibrado para que haja esse equilíbrio dentro da relação, né? Mas também tem uma coisa que você precisa perceber, que às vezes tem várias formas do outro dar esse amor e esse afeto. E que não é da mesma forma que você gostaria de receber. E isso também tem uma outra questão, que são aquelas que eu falei na outra live, sobre as estruturas faciais, né? Então, ele não dá o amor como você quer, mas ele dá do jeito que ele sabe. E se você souber fazer essa leitura, você vai entender que ele está te dando amor, né? Agora, do jeito que você quer receber, só você declarando. Não tem jeito. Então, fique atenta, porque existem várias formas de dar esse amor, essa compensação desse equilíbrio. A não ser quando a gente fala de dinheiro, né? Quando numa relação você tem contas para pagar, você tem despesas e os dois estão usufruindo das mesmas coisas, então isso tem que ter um equilíbrio. A não ser que isso seja combinado, tipo, nos mudamos para Nova York. Eu não consegui emprego, você conseguiu. Então, o que vai acontecer? Alguém tem que tomar conta das crianças. Então, eu vou e você toma conta das crianças. Mas esse daqui não pode se sentir menos, nem esse pode se sentir mais. Nem querer subjugar um ao outro. Isso tem que ser acordado até
que esse consiga se colocar no mercado para que o casal possa se equilibrar. Porque se eu vou ter, se ele ganha 10 e nós vamos ter 5.000 de despesas e nós, comigo, não trabalhando, cuidando da criança, vamos economizar isso, então existe uma compensação, né? Então nós temos que ver quem é que vai compensar o sistema, porque também nesse movimento existe um equilíbrio, basta se conversar. Então, nós precisamos sempre nos conversar para poder entender essas diferenças e para não fazer uma parceria de espelhamento, né, de nossas carências infantis e projetar no parceiro o genitor que nos faltou na infância, né? Porque senão você acaba também não arranjando um trabalho para suprir uma carência sua e fazer do seu parceiro ou parceira o seu pai ou a sua mãe. E isso não é legal, tá? Então, para estar numa relação saudável, né, é muito importante que você, como indivíduo, possa se perceber frágil, incompleto e vulnerável. Se você se sente assim, você tem a possibilidade de manter um equilíbrio para não ser e não querer ser maior ou se sobrepor ao outro. Porque isso dentro de uma relação é um desequilíbrio muito desagradável, né? Acaba um se submetendo muitas vezes para não estragar a relação ou para não se separar por conta de filhos, para não perder bens materiais. Então não existe uma realidade verdadeira de diálogo. E o diálogo também faz parte do dar e o receber. Dignidade, respeito, compreensão pelo que o outro sente ou pensa, mesmo que seja diferente de mim. E isso é muito difícil, mas é necessário para que a relação possa aguentar, né? Então, pode receber da outra pessoa aquilo de que você necessita, sem que isso seja sinônimo de inferioridade ou de submissão. E, ao mesmo tempo, saber-se forte, protagonista de sua própria história. Porque quando você se trabalha e você conhece essas dinâmicas desequilibradas do teu campo familiar, que possam te levar a esse desequilíbrio maior, você pode se posicionar na relação, cuidar de si e também da outra pessoa quando ela precisar, né? E um cuidar do outro. Não quer dizer que não tenha que ser cuidadoso um com o outro, respeitoso, amoroso, afetuoso. Isso é importante, né? Sem que isso seja sinônimo de superioridade ou de um poder que humilha o outro ou submete ao outro, né? Ai, obrigada, querida. A Cláudia está dizendo que a colocação foi maravilhosa. Então, eu queria saber, as pinceladas que eu tinha para dar, eu já dei. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta a respeito do dar e receber, né? Porque eu quero fazer uma dinâmica com vocês muito importante hoje. Uma dinâmica que eu acho que é a primeira dinâmica que eu gosto de fazer, de receber a vida, né? Como filhos, né? Então, eu queria que vocês separem. Ninguém tem pergunta, não? Ninguém tem uma pergunta para fazer? Para aproveitar aqui a nossa live? Alguém tem alguma... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ai, quanta gente querida. Daniela, querida. Gente, vocês não têm nenhuma pergunta? Então,
Todos bem resolvidos. Ah, isso mesmo, Estela, que maravilha. Todos bem trabalhados, né? Olha, então vamos nos trabalhar mais um pouquinho? O que vocês acham da ideia? Todo mundo topa? E aí depois a gente pode falar um pouquinho também, pode fazer perguntas ou então compartilhar, né, essa experiência. Então vamos pegar 2 cadeiras, gente. 2 cadeiras, vamos fazer uma dinâmica legal. Eu gosto de fazer essas dinâmicas porque eu acho que dá oportunidade a vocês de se trabalharem um pouquinho. São mini constelações, mas que são muito importantes. Querida, como lidar com uma relação que perdura a vida? Aí tem que saber de que forma ela está perdurando, né? Como lidar com uma relação que perdura em sua vida? Uma relação de mãe e filha? A única forma que nós temos é de tomar essa mãe do jeito que ela é, né? Porque nós podemos nos mudar, mas nós não podemos mudar o outro. Agora, nós precisamos aceitar a nossa procedência, aceitar de onde nós viemos, aceitar a porta que abriu a vida para nós. Então, a porta que abriu a vida para nós foi a mamãe e o papai, né? E nós temos que aprender a lidar com essas diferenças e não necessariamente mantermos uma lealdade de comportamento igual da mamãe ou do papai. Então nós podemos olhar para eles e fazer. Então vamos fazer essa dinâmica e depois nós vamos dar continuidade para esse papo. Topa? Então vai lá. Pega uma cadeira, 2 cadeiras, papai e mamãe, e fica na frente dessas 2 cadeiras. Vamos lá. Coloca uma cadeira, 2 cadeiras lado a lado, em frente de você. E diante de você estão os seus pais. Mesmo que eles já estejam mortos, tá? Não importa o que eles fizeram, não importa as escolhas que eles fizeram, porque em um determinado momento de amor, eles fizeram você. A vida que você recebeu veio através deste portal. E diante deles, coloque-se menor. Eu sei que às vezes a gente está com dificuldade de se ajoelhar, mas então se você puder sentar numa cadeira, para você ficar mais baixa diante dessas cadeiras, é melhor. Porque você tem que olhar para cima, como uma criança. A imagem que eu quero que vocês tenham é que vocês possam olhar pai e mãe como uma criança. Então, diante deles, quem puder se ajoelhar, não tiver problema no joelho, não tiver problema de baixar, sinta-se menor diante deles, né? Não é uma submissão, é como criança, né? Porque a criança sempre olha de baixo para cima, porque os pais são grandes, você é pequeno. E diga-lhes, tenta repetir para os seus pais aí, em voz alta, o que eu vou passar para vocês agora. Papai, mamãe, eu sinto muito por tudo que não foi bom entre nós. A minha criança muitas vezes sentiu falta. E aí você pode dizer do que você sentiu falta. Da mamãe, do papai, do amor, do carinho, da atenção, da presença. Aquilo que faltou para sua criança. Seja honesta nesse momento e aproveite que você está falando com a alma do seu pai e da sua mãe. Mesmo que estejam vivos ou mortos. E diga tudo o que você sente. Toda a sua visão infantil, coloque para eles.
as suas reais necessidades infantis que você acha que ficou faltando para você. E depois você olha para eles e diz: eu sinto muito pelo destino e pelas escolhas de vocês. Mas eu respeito tudo como foi, do jeito que foi, como pôde ser. E quando eu olho para vocês, eu vejo os meus avós e os meus bisavós. Eu vejo a força da vida que chegou até a mim, através de vocês. E eu quero dizer que eu respeito tudo como foi, do jeito que foi, como pôde ser. Porque de vocês eu recebi o suficiente, a vida. E eu não tinha me dado conta de que isso é muito. É uma grande oportunidade. E do jeito que vocês puderam, me deram a vida. E agora eu tomo a vida e faço uma grande reverência. Uma grande reverência. Baixe sua cabeça para os seus pais, em agradecimento à vida que eles deram a você. Me abençoem se tomo a vida com amor, mesmo que eu possa fazer tudo diferente que vocês fizeram. Mesmo que eu possa ser totalmente diferente de vocês. Nas minhas relações, nas minhas ações, na minha vida. E mesmo assim, pertencer ao sistema familiar. Se eu posso dar e receber mais amor, mais afeto, mais respeito para mim e para as minhas relações. Me abençoem para que eu possa ser um pai ou uma mãe diferente de vocês e mesmo assim me sentir pertencendo ao sistema familiar. Papai, mamãe, obrigada pela vida. Eu tenho um bom lugar para vocês em meu coração. Eu amo vocês. E agora, tome a vida e preencha seu coração. Coloque seu pai e a sua mãe dentro de você. E seja seu próprio pai e a sua própria mãe. Porque agora você adulteceu. E agora você pode ficar em pé diante deles. Como adulto. Como alguém que tomou posse da sua vida. Que foi abençoado. Que respeitou e deixou que eles sejam como foram. Sem cobranças, sem julgamentos, sem críticas. Porque cada um de nós vem e recebe a vida com uma mala que pertence a cada um. Só ele pode abrir, jogar fora, trocar ou se liberar. Nós não podemos carregar por ninguém. Só aquilo que é nosso. Cada um carrega o que é seu. E aí respire fundo, tente virar de costa para
para o seu pai e para sua mãe, deixe o seu pai e a sua mãe atrás de você e imagina você recebendo de todos os seus ancestrais toda a vida, todo o amor, tudo, os recursos todos que você recebeu com a vida. E agora olhe para os seus descendentes, se você os tiver, e veja, imagine que eles estão recebendo o que você tem para dar, que pode ser totalmente diferente daquilo que você recebeu. Essa é uma dinâmica muito importante para todos nós. Para todos nós. Só dessa forma você pode fazer algo de importante na sua vida, né? A vida, ela é passada à frente da forma como você ressignifica, não da forma, muitas vezes, como você recebe. Todo mundo voltou? Oi, Irene, querida, Irene Cardotti, minha amiguinha de São Paulo, seja bem-vinda. Acabamos de fazer uma dinâmica bem boa. Então, eu queria que vocês, se puderem, possam dar aí o feedback. E agora sem nenhum viés ideológico, né? Sem aquela postura de identificar onde está a desordem, ou o que foi, ou o que não foi, sem julgamento, só demonstra essa gratidão, né? E receba essa vida. Ah, Estela, que bom, perfeito, nossa, que momento, Selene, gratidão. Gente, isso não tem preço. Tomar a vida é algo que faz com que você possa crescer e tomar as rédeas da sua vida. Só assim você pode ser capaz, né? Alguém mais quer compartilhar? Você, Claudinha. Ai, obrigada, Irene. Ai, seus olhos. Ah, eu sei. É muito emocionante tomar essa força de pai e mãe. Sempre é emocionante. Sempre tomar esse afeto, esse carinho, esse colo, né? Eu sempre digo, aquele que tem pai ou mãe vivo, vai botar a cabeça no joelho do papai e da mamãe, senta no chão e vai lá. E agradece a vida, toma essa vida, enquanto eles estão vivos, né? E diga para eles, papai, mamãe, eu acho que eu nunca disse isso para você. Eu queria tanto te agradecer pela vida que você me deu. Esse foi o maior presente que você me deu. E eu queria te dizer obrigada, eu te amo. Só isso, vocês vão ver a mágica que vai acontecer na sua relação. Porque nós só podemos agradecer a oportunidade de fazer mais por eles, por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos descendentes, mas principalmente dar e receber dentro de nós a vida, o respeito, o amor e a gratidão por todos os talentos, por todos os recursos que eu recebi deles e eu possa usá-los a meu favor. Eu amo você também, Irene. Cláudia, gratidão também, querida. E assim, eu espero que você cada vez mais entenda esse processo. Principalmente quando a gente sempre teve dificuldades, às vezes, né, de relacionamento, nesse dar e receber. E a nossa criança ainda está muito ferida, muito machucada, né? Nós precisamos clarear esse movimento, né? E olhar um pouquinho para o que faltou também para minha mãe, o que faltou para o meu pai, né?
E se eu puder, eu coloco cadeiras atrás do pai e da mãe, aquilo que faltou para eles. E aí eu digo para eles, agora não falta mais nada para ninguém. Todo mundo tem o amor, o afeto, o carinho que houve no momento em que você foi gerado. Isso aconteceu, né? Do jeito que pode ser. Que as pessoas não são como a gente quer que seja. Elas são do jeito que podem ser. Oi, querido Léo. Obrigada a você também. Gente, eu não sei se eu ajudei. A minha ideia é sempre ajudar. E eu sempre gosto das lives de quinta-feira fazer uma dinâmica. Quando eu não faço, tem algum convidado, eu gosto de fazer as dinâmicas, porque eu acho que é uma oportunidade de vocês entenderem, de vocês perceberem essa sistêmica, ter esse olhar sistêmico, né? Porque nos cursos a gente se trabalha muito, trabalha todos os nossos aspectos, trabalha todas as nossas questões. Isso que eu fiz hoje é uma mini constelação. E nós fazemos muitas mini constelações no curso e muitas constelações, que são extremamente importantes para que você tenha uma vida digna, uma vida onde você perceba a sua capacidade, né? Os seus recursos, você possa tomar as rédeas da sua vida, porque ninguém aqui tem que usar bengala. E a carência e esse movimento que a gente coloca sobre o outro como codependência são bengalas. Você foi inspirada por Deus hoje com essa dinâmica, certamente ajudou a todos nós. Ô, querida, obrigada. Esse é o meu objetivo. Eu acho que nós todos aqui temos uma missão, né? E eu vejo muito que a minha missão é estar ajudando as pessoas a ter um olhar maior, um olhar mais amplo para a sua vida, para as suas questões, para aquilo que ela pode transformar sozinha, né? Ai, querida, obrigada. Ai, muito obrigada. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. É sempre um carinho receber isso. Então, gente, vai lá no YouTube, Selene Taumaturgo, se inscrevam, mandem para aqueles que precisam também, porque tem muita live, tem muita dinâmica lá. E a minha objetivo é esse mesmo, né? A terapia é um sacerdócio. E a gente está sempre ajudando as pessoas, né? Da forma que a gente pode, passando o nosso conhecimento. Porque não adianta a gente estar aqui, comportamento muda comportamento. É isso mesmo, porque quando você faz uma dinâmica que você tem um comportamento diferenciado lá e cá, isso se amplia para todo o seu campo. E aí você libera os seus descendentes, seus filhos e netos, de estarem carregando mais do mesmo. Porque alguém vai ter que honrar alguém vai ter lealdade a alguém. E a gente nem percebe, né? E a gente vê, às vezes, nas crianças, né? Eu me lembro que a minha filha, às vezes, acordava de madrugada chorando com saudade da minha mãe. Ela nunca conheceu minha mãe. Eu perdi minha mãe com 12 anos. Como é que ela podia estar com saudade da avó? Então você percebe essas dinâmicas ocultas como atuam nos nossos filhos. E a gente precisa trabalhar muito e trabalhar os nossos descendentes. Através de nós, eles são trabalhados. E através de nós, os nossos ancestrais estão sendo trabalhados em outras dimensões de consciência. Não tenham nenhuma dúvida disso. Nenhuma. Viu? Isso é verdade. Oi, Cândida, querida. Ai, que bom, Irene. Que bom, gente. Olha, então, segunda-feira, a gente tem a live das invocações, onde a gente faz uma vibração positiva, amorosa, né? Para a nossa família espiritual, porque a gente acha que só tem essa família aqui, nós temos que trabalhar todas as famílias que nós temos. Nós temos uma encarnada e temos uma desencarnada. E nós não podemos esquecer que nós somos filhos do universo.
E nós precisamos elevar esse pensamento, nós precisamos chegar mais próximo dessa vibração mais sutil. Então, eu conto com vocês segunda-feira. Divulguem para os seus amigos, porque neste momento que nós estamos passando, nós temos que manter a vibração em alta, os chakras alinhados, para que a nossa imunidade esteja aqui em cima e a nossa vibração esteja nos hertz correto, porque o nosso pensamento é nosso guia e nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, com o que nós acreditamos, tá? Porque a força e o poder não está fora, está dentro de nós, ok? Então, vamos juntos segunda-feira e juntos na quinta-feira às 20 horas. E quem perdeu, vai lá no YouTube, se inscreve e acompanha. Um beijo grande e até segunda-feira. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Eu fico muito, muito feliz com vocês aqui, acompanhando.